especialista em marketing estratégico. Pessoal, o objetivo do nosso bate-papo hoje, a gente sabe que lá no tema da palestra está muito voltado para as mídias, está muito voltado para a boa utilização dessas mídias, né, por parte de vocês, futuros nutricionistas, mas eu vou aprofundar um pouco mais. Eu vou falar de marketing pessoal, tá? E aqui a gente tem 3 objetivos para esse nosso encontro de hoje, certo? A gente vai compreender o que significa marketing pessoal. Muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida desse conceito, certo? A gente vai entender também os benefícios de se fazer marketing pessoal. Ora, há tempos atrás, a gente não imaginava que determinados profissionais devessem recorrer às ferramentas de marketing para potencializar os seus negócios e para se destacar no mercado. A gente vive numa era da comunicação facilitada, da comunicação democrática, e é cada vez mais necessário que as pessoas utilizem as boas práticas do marketing pessoal para realmente conseguirem um determinado destaque no mercado. E a gente vai entender também como aplicar as técnicas de marketing pessoal, aprender algumas técnicas e já vou direcionar para vocês algumas orientações para que vocês saiam desse encontro de hoje sabendo realmente desenvolver alguma parte dessas técnicas. Tá? E aí, a pergunta que sempre fazem, o que é marketing pessoal? Qual é o conceito disso? Eu gosto de começar respondendo essa pergunta pelo que não é. Então, eu trago aqui 3 mitos que são muito frequentes quando a gente fala de marketing pessoal. O primeiro deles é: marketing pessoal não é só Instagram. De fato, hoje, o Instagram é o principal canal de comunicação e o principal canal de divulgação de muita gente, de muitos profissionais e de muitas empresas, de muitos negócios. Mas a gente não pode resumir, eu vou falar muito aqui da mente das pessoas e do nosso comportamento enquanto profissional, enquanto pessoa. Para a gente falar de marketing pessoal, a gente tem que pensar muito nas impressões que a gente está causando e, lógico, o Instagram é um local onde se gera muitas impressões. A gente vai sim falar muito sobre o Instagram hoje, mas eu gosto de dizer que marketing pessoal não é só Instagram, não é só rede social, não é só internet, tá? Marketing pessoal não é ostentação, não é ostentar. Muita gente acredita que quando vê aquele sujeito esbanjando muitas coisas e realmente vivendo uma vida de ostentação, comunicando essa ostentação nas redes sociais, associa-se a esse camarada a palavra marqueteiro. Rapaz, fulano é um marqueteiro danado. O cara ali num carrão mostrando todos os dias no Instagram dele, mostrando lá um estilo de vida que ele tem, ou que talvez ele nem tenha, né? Por isso que eu boto aqui, marketing pessoal também não é fingir ser o que não é, ou fingir ser quem não é. Quando eu falo isso, pessoal, eu gosto muito de usar o termo marqueteiro, que normalmente é um termo atribuído para ser pejorativo. Quando a gente quer falar mal de alguém, normalmente usa-se esse termo, ó, fulano de tal é um marqueteiro, como se ele, por se comunicar com o seu público, seja da maneira mais adequada ou não, fosse inferior e não tivesse a capacidade técnica daquilo. Qual é a grande jogada de hoje? Qual é o grande fundamento e a grande necessidade de mercado? Que você, enquanto profissional, que está se capacitando, que está investindo numa boa graduação, além de ser um profissional dotado de capacidades técnicas, que você saiba se relacionar com o seu público, saiba se comunicar com o seu público. E isso é marketing pessoal. Você não precisa fingir ser quem não é, você pode fazer marketing pessoal dentro da sua própria identidade, e a gente vai ver isso aqui, tá? Você não precisa ostentar e você não precisa atuar somente no Instagram. O Instagram é uma ferramenta muito importante e eu sugiro que todos vocês utilizem. Mas não é só lá que eu costumo dizer que a magia acontece na mente das pessoas. A gente vai falar muito aqui da mente das pessoas, tá? Então, baseado nesses 3 mitos, eu trago para vocês um conceito do principal pensador
do marketing contemporâneo, que é o Philip Kotler. Ele diz que marketing pessoal é uma nova disciplina que utiliza os conceitos e instrumentos do marketing, o marketing tradicional, em benefício das carreiras e das vivências pessoais dos indivíduos, valorizando o ser humano em todos os seus atributos, características e complexa estrutura. Veja bem, se a gente for destrinchar esse conceito, se a gente for examinar esse conceito, a gente fala que a gente vai explorar características do ser humano. E nós, seres humanos, somos completamente diferentes uns dos outros. Então, o marketing pessoal vai utilizar as nossas características individuais. Pensem bem nisso, porque a gente, às vezes, tem uma referência muito forte no mercado. Ainda estou estudando, mas eu já estou vendo o Instagram de fulano, que é muito bom, que tem as características dele transmitidas, e às vezes eu quero copiar. Então, a referência é muito importante, mas entenda que a gente vai usar a característica de cada um de vocês para desenvolver um bom trabalho de marketing pessoal, certo? E agora eu trago um conceito meu. Eu já dei muitos cursos, oficinas e palestras desse tema e sempre pensando, sempre estudando, eu desenvolvi o meu próprio conceito. Não é um pensador tão grandioso como o Philip Kotler, não, mas tem aqui um conceito do Israel, que é o conjunto de ações que nós fazemos para que as pessoas pensem de nós o que nós queremos que elas pensem. E aí, pessoal, quando a gente fala que marketing pessoal é esse conjunto de ações, eu gosto de dizer que quando a gente fala que as pessoas têm que pensar da gente o que nós queremos que elas pensem, é ideal que a gente queira comunicar também a nossa verdade. Não adianta eu falar, poxa, marketing, eu quero que as pessoas pensem de mim o que eu não sou. Aí vai ser um pouquinho mais complicado, até porque as pessoas têm uma percepção muito forte. Você pode até comunicar algo que você não é para as pessoas, mas isso em um determinado momento vai ser prejudicial para a sua carreira. Então eu falo para cada um de vocês, se você é tímido, se você, eu não gosto de falar em vídeo, eu não gosto de aparecer tanto, tudo bem. Você vai utilizar as suas características. Eu tenho certeza que com as características que você tem, você já agrada muita gente. Então você não precisa se rotular. Você não precisa ter um conjunto, um pacote de características para fazer marketing pessoal. Só que as características que você tem, primeiro, você deve saber identificá-las e segundo, você tem que comunicá-las. Então, marketing pessoal é um processo de também autoconhecimento, porque eu só vou conseguir comunicar as minhas características se um dia eu parar para refletir sobre elas, se um dia eu parar para entender quem eu sou de fato. E a partir desse momento, a partir dessas reflexões, a gente inicia um processo realmente de comunicação, tá? Eu vou agora listar para vocês os motivos por que eu devo fazer marketing pessoal. E aqui, pessoal, eu quero apresentar para vocês uma cadeia de vantagens, uma cadeia de benefícios que são potencializados quando nós fazemos boas ações, quando nós investimos realmente num marketing pessoal. O primeiro deles é a credibilidade. Eu costumo dizer que é o primeiro degrau da escada. Todo profissional precisa de credibilidade. Alguém só vai indicar o teu serviço se você tiver credibilidade. Se essa credibilidade vem de crença, vem de crer, vem de acreditar. Eu só indico um profissional que eu acredito. O fator indicação é uma moeda social muito forte. Ninguém gosta de fazer uma indicação de um profissional e esse profissional vai frustrar a pessoa que eu indiquei. Então, muitas vezes até a gente conhece as pessoas e digo, tem fulano que faz esse serviço, mas eu não indico, porque eu não conheço, logo eu não acredito. Então, lá na frente a gente vai entender como é que a gente vai potencializar esse fator indicação. Mas agora, o foco é para a gente entender como essa credibilidade se forma na mente das pessoas. Quando você se faz conhecer,
pelas pessoas, quando as pessoas entendem o seu trabalho, quando as pessoas te enxergam, quando as pessoas têm impressões positivas ao seu respeito, a gente fala de credibilidade. Tinha uma frase que eu escutava desde do período escolar e passou pela graduação. Eu acredito que todos os professores um dia já falaram essa frase, assim como eu também falo em sala de aula. Os seus colegas são os seus futuros clientes, são os seus futuros empregadores e são os seus futuros empregados. Tá tudo aqui nessa mesma sala. Quando o professor fala isso pra gente lá na graduação, na escola, a gente fica sem entender. Caramba, será que isso é verdade? Um amigo aqui do lado, um colega. Mas quando sai, quando vai todo mundo para o mercado, aí a gente entende a importância das impressões que nós deixamos até no período acadêmico. A importância das impressões que nós deixamos para as pessoas. Se eu tenho credibilidade, mesmo que eu não seja íntimo de alguém, mas se essa pessoa me enxerga com um olhar e diz, poxa, Israel é uma pessoa boa, é um profissional comprometido, é um profissional capaz, é um aluno dedicado, é um estudante que não está aqui só em busca do diploma, ele realmente está buscando absorver e adquirir o máximo de conhecimento. Lá na frente, esse camarada pode pensar em Israel de uma maneira tal que, na cabeça dele, ele acredita, eu tenho credibilidade para ele. Então, esse é o primeiro estágio, é a primeira vantagem, é o primeiro benefício. E eu estou falando aqui, pessoal, do período escolar, do período acadêmico. Então, o marketing pessoal pode ser feito em qualquer estágio da sua vida. Você não precisa ser um profissional, estar no mercado há muito tempo para fazer marketing pessoal, tá? Na sequência, a gente vem para o estágio do reconhecimento. Primeiro, as pessoas acreditam em mim, acreditam que eu enquanto profissional e enquanto pessoa, posso ajudá-los. Depois elas me reconhecem, vem um reconhecimento. Com esse reconhecimento, vem o fluxo de clientes, o fluxo de demandas. Acontece naturalmente. E, por consequência, o que todo profissional busca, o que todo mundo que está se capacitando, o que todo mundo que está no mercado busca, o aumento de faturamento. Quando as pessoas acreditam em mim, eu tenho mais reconhecimento, logo, a probabilidade de aumentar o meu faturamento se torna maior. E aí a gente pode estar se perguntando, caramba, beleza, Israel, eu entendi o que significa, show de bola, entendi as vantagens de fazer o marketing pessoal, até aqui tudo bem, mas como é que eu vou fazer isso? Me dê um norte, me dê uma noção, e ainda a gente não vai falar isso para vocês, uma calminha, porque eu gosto de dar primeiro duas mensagens que são fundamentais para que vocês entendam como a gente vai, de fato, fazer o marketing pessoal acontecer. A primeira, eu gosto de dizer que é uma verdade difícil de engolir. Tá? Por quê? Porque às vezes as pessoas não gostam de acreditar nisso, ou não querem acreditar e fecham os olhos para essas verdades que são básicas. Elas são fundamentais que a gente compreenda, para que depois de compreender essas verdades, a gente venha a fazer o nosso plano, tá? Primeiro, a maneira como eu me relaciono com as pessoas gera impressões positivas ou negativas. Veja bem essa frase. A maneira com que eu me relaciono gera impressões positivas ou negativas. Quando eu falo relaciono, eu não tô falando que é na minha família, com o meu vizinho, com os meus amigos, ou com os meus clientes, ou com os meus colegas, ou com os meus professores. Eu estou falando de relacionamento na amplitude da palavra, com todo mundo, até com um desconhecido. Até aquele camarada que entra no mesmo elevador que a gente não conhece, mas a partir daquele momento, eu estou gerando para ele uma impressão positiva ou negativa. É lógico que é interessante que eu falo para vocês que nem sempre as pessoas vão ter as impressões corretas ao nosso respeito. Muitas vezes, eu imagino que cada um de vocês aí já tenham passado pela situação de ter sido mal julgado ou mal interpretado por alguém. E isso é normal. Mas se a gente colocar na nossa mente que todos os passos que eu dou na minha vida, independente do contexto, se eu estou numa festa, ou se eu estou num atendimento, ou se eu estou num supermercado, ou se eu estou numa confraternização de amigos,
A todo momento eu estou comunicando sobre quem eu sou. A todo momento eu estou transmitindo informações e as pessoas estão me observando. E as pessoas estão absorvendo essas informações. Então, a maneira com que eu me relaciono gera impressões positivas ou negativas. Eu gosto de dar sempre o exemplo do exímio profissional que faz a confusão na fila do supermercado. O camarada é um excelente profissional, atende os clientes dele com muita educação, com maestria, mas quando ele chega no supermercado, ele dá um chilique por algum motivo. E as pessoas estão vendo. E possivelmente uma daquelas pessoas pode vir a ser um cliente, ou pode de fato ser um cliente que olhe para aquela cena e fale: caramba, não sabia que fulano era assim, né? E aí esse exemplo já entra na nossa segunda verdade, que é muito difícil de engolir. Na mente das pessoas não existe distinção alguma entre pessoal e profissional. Não existe nenhuma distinção. Se eu olho para aquele camarada e ele é o meu nutricionista, por exemplo, e ele está arranjando uma confusão, seja por qual for o motivo da confusão, e eu, dentro dos meus valores, eu não gosto de confusão, por exemplo, eu vou olhar para aquilo ali e falar: caramba, esse cara é um profissional tão bom, mas eu não me interesso mais de me relacionar com ele. Porque ele está fazendo uma atitude que eu repudio. Ele está fazendo um gesto aqui, uma cena, que eu não aprovo. Então, muita gente acha que deve ser... Por que eu falo isso? Porque a gente vai falar muito aqui sobre comportamento, sobre relacionamento e sobre impressões na mente das pessoas. O marketing, pessoal, acontece dentro da mente das pessoas, tá? O que nós fazemos, lembra lá do conceito, é somente para que as pessoas pensem de nós exatamente o que nós somos. Esse é o grande objetivo do marketing, pessoal. É fazer com que as pessoas não nos interpretem mal, fazer com que as pessoas não nos interpretem errado. Para isso tem que ter muita clareza na nossa comunicação, mas é fundamental também que a gente esteja muito atento, que a gente esteja muito conectado com todos os nossos passos. Que a gente não faça nada no piloto automático. Que a gente entenda, pare e reflita sobre cada uma das nossas ações. Porque as pessoas estão nos observando. Observando na internet e observando a nossa rotina, observando no trânsito, em todos os lugares, numa festa, em todos os lugares que você for, as pessoas estarão te observando e elas não farão distinção entre o profissional e o pessoal. Não existe essa distinção na mente delas. Esse assunto é normalmente uma dúvida frequente quando a gente fala de Instagram, de perfis no Instagram. Eu vou dividir o meu conteúdo ou não. Eu vou falar um pouquinho disso mais lá na frente, mas já fica aqui essa reflexão para vocês. Agora sim, a gente começa a compreender, baseado nessas duas informações que são relevantes, a gente começa a desenvolver o nosso marketing pessoal. Como é que eu vou fazer? Israel, me ajude, estou no primeiro passo, o que é que eu devo fazer? Vamos lá. Marketing pessoal, como eu falei para vocês, é relacionamento. Como é que a gente está se relacionando? Com quem é o nosso relacionamento? Para pensar. Amigos, normalmente, né? Amigos, familiares e desconhecidos. Esse é o nosso relacionamento pessoal. É um relacionamento que eu tenho com um vizinho, ou com um colega de um vizinho, ou com o meu amigo próximo, ou com meus familiares. Eu também tenho um relacionamento profissional com meus colegas da mesma profissão, com meus colaboradores, a depender de se você tem uma empresa ou não, com os meus fornecedores, com os meus clientes, com os meus sócios, com os meus parceiros. Eu tenho um relacionamento profissional. E como é que eu estou me relacionando com essa turma? Hoje, os principais canais de comunicação, eu listei uma parte deles que estão aí. É no WhatsApp, é no ao vivo, no telefone ou redes sociais e e-mail. Beleza, Israel, entendi tudo isso, mas o que é que isso tem a ver? Pessoal, como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Essa é a pergunta que você deve fazer. Como é que você responde às pessoas no WhatsApp? Eu imagino que cada um de vocês, talvez, já tenha passado pela situação desagradável de discutir com alguém no WhatsApp. Você manda aquele texto, a pessoa interpreta do jeito dela,
Dizem que a palavra é 50% de quem fala e 50% de quem ouve. A mensagem, às vezes, não é tão clara. A mensagem, às vezes, gera interpretações. Um tom de voz, mesmo que na palavra escrita, no WhatsApp, as pessoas, às vezes, se chateiam e gera uma impressão diferente da que a gente gostaria de emitir. Então, antes de pensar em fazer o teu marketing pessoal, para e pensa sobre o teu relacionamento. Como é que eu estou me relacionando com as pessoas ao vivo? Eu sou caloroso, eu falo com as pessoas, eu cumprimento, eu finjo que não vi. Como é que eu faço? Eu sou educado, eu sou cortês ou não? Entende que cada uma dessas pessoas que você se relaciona, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional, estão tendo impressões ao teu respeito. Para e pensa, as impressões que eu estou deixando para essas pessoas é positiva ou negativa? Dentro dos meus objetivos. Eu tenho que ter um objetivo de marketing e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas para e pensa. Quando eu atendo a pessoa no telefone, eu já atendo com vontade de desligar. Quando eu falo com as pessoas nas redes sociais, eu não cumprimento, alguém comenta minha foto, eu não agradeço, alguém manda uma mensagem, eu finjo que não vi, eu respondo o e-mail com cordialidade. Para e reflete sobre isso. É o primeiro passo. É a reflexão sobre o seu relacionamento nos dois âmbitos, no pessoal e no profissional. Depois, pessoal, o que é que a gente deve fazer é uma definição de identidade. Essa etapa é a etapa que vai fazer a diferença, literalmente, no seu projeto de marketing, na sua comunicação. Quando eu falo sobre identidade, é fundamental que vocês compreendam que o marketing pessoal deve ser diferente de todos que já existem. Que a sua comunicação deve ser pautada nas suas características. Eu trago para vocês a definição de identidade, que é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizar. Ou seja, cada um de vocês tem um conjunto de características que torna você único. E muitas vezes, se você souber explorar essas características, você vai ser um profissional diferente. Você vai ser um profissional em que as pessoas vão entender as suas características e essas características podem ser uma grande vantagem competitiva. Por isso eu falo, faz essa imersão, define a sua identidade. Esse é um exercício de autorreflexão. Esse é um exercício de autoconhecimento. É fundamental. Ah, Israel, é muito difícil, nunca parei para pensar nisso. Eu confesso que eu tenho aqui meus 25 anos e eu nunca parei para pensar nisso. Como é que eu devo fazer? Se faz algumas perguntas. Propõe algumas perguntas para você mesmo responder. Quem eu sou? Quais são os meus valores? Quais são os valores em que eu acredito, em que eu não abro mão? O valor que eu falo, pessoal, é quando a gente vê alguma atitude, por exemplo, na fila do supermercado, se eu vou apoiar ou repudiar aquela atitude, isso está relacionado aos meus valores. É o que eu não abro mão, certo? Quais são os meus pontos fortes? Quais são as minhas características mais marcantes? Quais são os meus pontos fracos, os meus pontos a melhorar? Faz essa reflexão. Bola para você um verdadeiro questionário. Para, sozinho, pensa, reflete e responde. Ah, Israel, mas eu preciso fazer isso para fazer marketing pessoal, eu só quero fazer umas publicações na rede social. A base da sua comunicação está aí. Se não, a tendência é que você imite o colega. O colega que tem muitos seguidores, o colega que tem muitos likes, o colega que está com muito paciente. A tendência é que você imite esse colega. Só que provavelmente o teu colega que já está fazendo um trabalho muito bacana ou que tem uma desenvoltura legal, provavelmente esse colega está sendo autêntico. Está sendo ele mesmo. E o segredo é esse. Se a gente for parar para analisar, pessoal, olha as figuras que vocês admiram na internet, olha as figuras que vocês acompanham, que vocês seguem, que vocês acham massa o conteúdo. Entenda que cada uma delas tem uma coisa em comum. Elas são autênticas. Elas
trabalham dentro da verdade delas, das características delas, do conjunto de características que distinguem elas de qualquer outra pessoa. Então, a lógica é que aquela marca pessoal seja mais forte, seja mais marcante. Por quê? Porque já tem muita gente fazendo a mesma coisa. A partir do momento em que uma pessoa vai lá e faz diferente, é muito mais fácil que ela ocupe um lugar na mente das pessoas. É muito mais fácil que ela se destaque. É muito mais provável que isso aconteça. Então, essa etapa que pouca gente fala, poucos profissionais de marketing falam sobre definição de identidade, é fundamental para que você crie uma base, um alicerce para a sua comunicação. Que esse alicerce vai ser as suas características, o conjunto de características que só você tem. Dito isso, a gente vem para uma segunda etapa que é muito, muito importante, que é a definição do seu objetivo. E aí agora eu gosto de sempre fazer uma diferença de objetivo para sonho. Objetivo, pessoal, tem clareza. Objetivo é muito claro. Eu quero ter, por exemplo, eu estou no último período do curso, estou me formando daqui a pouquinho, e eu, dentro do meu primeiro ano, eu tenho algum objetivo. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Eu quero começar a atender em determinado local, eu quero ter pelo menos X pacientes, eu quero que meu ticket médio seja X. Então, objetivo tem números, objetivo tem prazo, se não é sonho. Muita gente confunde objetivo com sonho. O sonho é quando você diz, eu quero ser um profissional super reconhecido, eu quero ser um nutricionista, o melhor nutricionista da cidade. Beleza, é um sonho de muita gente. Mas em quanto tempo? É por esse fator, por confundir objetivo com sonho, que muita gente se frustra com marketing. Que muita gente acha que está trilhando um caminho, mas não sabe se está na metade do caminho, se está num terço do caminho, ou se ainda está no primeiro passo. Então é fundamental que você defina o seu objetivo com clareza e que ele de fato seja um objetivo. Não confunda o objetivo com o seu sonho. Beleza? Define teu objetivo com muita clareza, anota. Eu gosto sempre de deixar visual para que a gente lembre todos os dias. Afinal de contas, é o seu objetivo quem vai guiar as suas ações. Se você tem um determinado objetivo, você para e pensa, opa, será que eu vou fazer isso ou não? Tem muita gente que tem esse dilema no começo da carreira. Eu vou atender esse determinado público, eu preciso de faturamento. Eu ainda não estou tão bem posicionado no mercado. Será que como é que eu faço? Eu recebi uma proposta para ir para a clínica tal. Será que eu boto lá? Ou será que eu vou para outra? Aí você olha, quando você tem esse dilema, a melhor coisa que você pode fazer é parar, pensar e falar, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é atender determinada classe social, um público, eu quero me posicionar aqui num período de até tanto tempo, beleza. Poxa, eu acho que essa clínica não vai me conduzir a esse objetivo. E é muito mais fácil tomar decisões quando você tem clareza do seu objetivo. Beleza? Entendemos qual é o nosso objetivo. Agora a gente começa a aprofundar um pouquinho. Mas olha só, eu já parei para pensar quem eu sou. Eu já fiz aquela reflexão, já fiz aquele exercício de autoconhecimento, muito importante. Eu já defini o meu objetivo, já tenho clareza sobre onde eu quero chegar, mas isso só não faz a magia completa acontecer. É necessário que você também faça um estudo, pelo menos uma análise do mercado em que você pretende se inserir. Nós sabemos que a profissão nutricionista tem infinidades de especialidades e de atividades que você pode exercer enquanto nutricionista. Pensa, define para onde você quer ir. Define o nicho de mercado que você quer abraçar. E aí, após essa definição, você deve fazer uma análise de mercado. Você já olhou para dentro, quando você fez a sua reflexão, o seu autoconhecimento. Agora você vai olhar para fora. Olha para o mercado e entende. Essas 3 perguntinhas devem ser respondidas por você.
Quem é o meu público-alvo? Quem é que eu quero atingir? Quais são os meus clientes ideais? Quem são as pessoas que eu quero atender ou me relacionar comercialmente? Segundo, quem são os meus concorrentes? Olha para o mercado e detecta as pessoas que já estão atendendo o teu público ideal. Esses são os teus concorrentes. Quem são os meus concorrentes? Faz uma lista. Entende o que essas pessoas estão fazendo. Entende como é que eles estão se comunicando. Procura saber sobre valores, procura saber tudo. Pesquisa. A pesquisa é fundamental para você pisar num terreno que é a primeira vez, mas que você já pisa com mais segurança. Isso aqui eu costumo dizer, pessoal, é como se a gente fosse viajar. Eu vou viajar para um país ou para um lugar que eu nunca estive lá na minha vida. O que é que eu faço para me sentir mais seguro? Eu vou buscar informações a respeito daquele lugar. Eu vou saber se o meu hotel é perto de um determinado ponto turístico ou não, porque eu estarei preparado para qualquer adversidade ou para qualquer situação que aconteça ali, ou para curtir de fato aquele momento, aquele lugar. Quando eu não faço análise de mercado, é como me tirassem daqui de Natal agora e me levassem para um lugar em que eu nunca estive antes. E me soltam lá nesse lugar. O que é que eu fico? Perdido. Perdido. Eu não sei quanto custa um táxi naquele lugar. Eu não sei se o meu hotel é perto ou não de algum lugar. Eu fico perdido. E quando a gente fica perdido, o que é que acontece? Eu vou resolver, mas eu demando mais tempo. E tempo no mercado é fundamental para você largar na frente. É uma corrida. Agora eu estou no mercado. Vou correr. Todo mundo vai correr. Cada um para uma direção. E algumas pessoas vão ser teus concorrentes. Alguns colegas vão ser teus concorrentes. E vão correr na mesma direção que você, que é sua. E aí você deve entender se você vai estar perdido, olhando para onde deve ir, ou se você já vai entender esse mercado. Quando você faz essa análise, é muito mais fácil que você chegue na frente. E aí você faz essa terceira pergunta, que quais são os meus pontos fortes e fracos em relação aos concorrentes? Quem são os meus concorrentes? Quais são os meus... Caramba, esse cara tem uma característica aqui que é muito boa. Eu não tenho. É um ponto que eu tenho a melhorar. Deixa isso anotado. Deixa isso anotado. Por quê? Porque o processo de um desenvolvimento de carreira é um processo evolutivo. Não se desanima se você encontrar muitos pontos fracos. O objetivo não é esse. O objetivo é somente que você conheça a si mesmo. Que você tenha informações para entender os pontos que você precisa melhorar e os pontos que você deve explorar na sua comunicação, porque são teus pontos fortes. Todo mundo que está me assistindo aqui tem muito ponto forte, mas também tem alguns pontos a melhorar. Para e reflete sobre esses pontos. Essas respostas tá dentro de vocês. Tá dentro de vocês. Mas, nesse momento, quando você está fazendo análise de mercado, é necessário que você faça comparações. Que você entenda, enxergue o mercado em que você quer se inserir, o mercado que você decidiu entrar, que você olhe para esse mercado e faça, de fato, uma verdadeira análise. Beleza? E aí, pessoal, eu venho para uma... aqui eu nem chamo de etapa de construção de marketing pessoal, mas sim uma obrigação para todo e qualquer profissional. Seja ele uma empresa, seja ele uma indústria, ou seja também um prestador de serviço ou um profissional da área da saúde, um nutricionista. E esse, no meu ponto de vista, quando eu estava preparando essa palestra, eu parei e pensei, caramba, o que é que eu posso levar para eles como algo diferente, como algo que dificilmente um profissional de marketing tocaria nesse tema, tocaria nesse assunto, em vez de só focar também nas redes sociais, que daqui a pouco a gente está chegando nessa parte, que eu imagino que muita gente esteja ávida por esse conhecimento, mas faz essa reflexão comigo. Estuda a jornada do teu cliente. Israel, eu ainda sou estudante, não tenho cliente ainda. Ótimo, porque você sai daqui preparado para tê-lo e preparado também para se relacionar com esse cliente. Eu falo cliente do ponto de vista comercial, mas no caso de vocês, do seu paciente, tá? Então,
Se você criar um caso de amor com seu cliente ou com seu paciente, eles próprios farão sua publicidade. Essa frase é muito forte, é a frase também do maior pensador contemporâneo do marketing, o Philip Kotler. Quando eu falo isso, pessoal, é para que você entenda que o seu relacionamento com o seu cliente é tão importante, mas tão importante, que esse seu cliente, se ele se transformar no seu fã, ele vai defender a sua marca. Você vai ter a credibilidade e o reconhecimento dele, ele vai continuar faturando você vai continuar faturando com ele, e além disso, além desses fatores, vai ter uma coisa muito importante que ele vai fazer, que é a sua própria divulgação. O cliente, o paciente, quando ele está muito satisfeito, ele pensa e diz, caramba, eu preciso indicar esse profissional para outras pessoas. Ele é tão bom que eu não quero só para mim. Isso é quando a gente vai num bom restaurante, quando a gente tem uma boa experiência, a gente fica com essa sensação, eu tenho que compartilhar isso aqui. Eu descobri uma verdadeira mina de ouro. E para que você seja a mina de ouro do seu paciente, para que ele te enxergue como uma mina de ouro, é fundamental que você estude a jornada dele. Como assim, Israel? Jornada do meu paciente, jornada do meu cliente. Para e pensa, como é que esse paciente chegou até você? Ele veio no WhatsApp? Ele veio através do seu Instagram? Como é que ele fez para te encontrar? Primeiro, analisa e pensa sobre isso. Segundo, quando você entende os processos que levaram o teu cliente até você, você deve transformar esse processo numa padronização de comportamento. Entenda o que eu estou falando. Se o cara manda um direct para você, tirando alguma dúvida, você deve ter um padrão de comportamento naquela resposta. Você não vai responder a alguém que é muito seu amigo de um jeito e outra pessoa que você não conhece direito ainda de outro jeito. Você deve ter uma padronização. E lógico que essa padronização deve ser pautada na excelência. Você deve tentar transmitir o máximo de boas impressões em todos os pontos de contato que você tiver com o seu cliente, com o seu paciente. Analisa. O cara falou comigo no WhatsApp, como é que foi a minha resposta? Eu dei uma resposta rápida? Eu dei uma resposta clara? Eu fui atencioso ou não? Vocês ainda estão estudando, acredito que a grande maioria das pessoas que estão me assistindo ainda não tem clientes, mas saiba que a maneira com que você se relaciona com seu cliente é tão importante quanto a sua capacidade técnica. Somente saber sobre a sua atividade fim não é suficiente para que você tenha uma boa performance no mercado. Você deve parar, olhar, entender toda essa jornada do seu cliente, pensar, caramba, esse meu paciente, vamos lá, eu sou um nutricionista esportivo, eu fiz uma consulta hoje e o meu paciente é um atleta, ele vai competir. Será que vale a pena mandar uma mensagem no dia da competição? Essa atenção, pessoal, faz toda a diferença. Então, estuda a jornada do teu cliente. O que é que acontece muito no mercado? Qual é a grande tendência que eu vejo acontecer, inclusive com clientes que eu atendo do personal branding? Eu vejo que as pessoas, quando estão no começo, elas estão, caramba, eu vou fazer tudo organizado. Aí começa a chegar, aí tá fazendo organizado, ela tá estudando de fato a jornada do cliente dela e tá fazendo todos os pontos de contato ser um ponto de também boa impressão. Desde o atendimento, do pré-atendimento ali, numa rede social, no WhatsApp, numa ligação, muito atencioso, até no consulta, na hora de fato, na hora do consumo, né? Muito bacana a experiência e tal. Faz um pós-venda, faz aquela atenção, dá uma atenção para o cliente, faz com que o cliente entenda que ele é importante para você, que você está, de fato, também vivendo aquele objetivo dele, o objetivo do cliente. Aí tudo bem. Só que aí o cliente começa a te indicar para muita gente, começa a chegar muita gente, chegar muito paciente, e você vai abrindo mão desses processos. Você começa a trabalhar no piloto automático. Aí a queda vem. Acontece muito isso. Então, seja pragmático. Você que vai começar com atendimentos, você tem que se ver como empresa. Como é que eu trato o meu cliente? Eu trato o meu cliente sempre com atenção, independente se eu tenho um cliente ou se eu tenho 50 clientes. Tá? Então, estudar essa jornada
é de extrema importância. E aí as pessoas acreditam muitas vezes que o marketing... Olha só, a gente já falou muito de marketing aqui, eu não falei ainda de rede social, tá? Tudo que a gente já falou aqui é tão importante quanto o Instagram. Agora sim a gente entra na parte de comunicação. E agora a gente aprofunda. Opa, comunicação. Aqui a gente coloca algumas redes sociais, WhatsApp, tudo, e eu dou um destaque maior para o pictograma do Instagram, porque ele hoje realmente é o principal canal de comunicação de muita gente, o principal canal de divulgação também. Vamos falar sobre ele. Muita gente pergunta, Israel, perfil pessoal ou perfil profissional? Aí eu lembro daquela frase que a gente falou lá atrás. As pessoas não têm distinção. Quando elas nos enxergam, quando alguém me enxerga com um pacote todo que eu sou. Um pacote todo que eu falo é enquanto filho, enquanto amigo, enquanto profissional, enquanto praticante de um esporte, não importa para elas. Eu sou tudo aquilo que elas estão vendo. Independente se eu faço uma comunicação focada em um determinado conteúdo na rede social, tá? Mas, como eu falo sempre, não existe resposta certa para essa pergunta. Essa pergunta que eu falo é: eu devo ter um ou dois perfis? Todo mundo pergunta isso, essa é uma dúvida muito frequente. Eu não dou um gabarito para essa resposta, para essa pergunta. Eu faço uma sugestão de reflexão, que é: no perfil pessoal, tá transmitido a sua essência. As suas características pessoais, o seu estilo de vida, os seus valores, tá lá o que você gosta de fazer. Ah, caramba, Israel, porque no meu perfil só tem foto de praia. Beleza, você gosta muito de praia. E isso não é um problema. Não é um problema mesmo, tá? Porque talvez o teu paciente também goste. E eu digo sempre, as pessoas gostam de se relacionar com os pares. Aí agora a gente vem para o perfil profissional. Tá lá o quê? A sua substância, o seu conteúdo, as suas atividades profissionais, tá lá a sua participação num congresso, tá lá a sua orientação, um marketing de conteúdo que você está fazendo, com alguma orientação, lembrando, sempre obedecendo o código de ética, obviamente, tá? Então, tá lá esses conteúdos. Vale a pena separar esse conteúdo? Você vai ganhar mais separando ou juntando? A reflexão é sua. A resposta está com você. Mas a dica que eu dou sempre, reflita sobre essa frase. As pessoas gostam de se relacionar com os pares. Se você pratica um determinado esporte, é mais fácil no seu perfil ter mais conectividade do que simplesmente se você fala sobre a sua atividade profissional. Se você dá muitas orientações, eu vou colocar aqui uma receitinha que eu gosto, eu vou colocar aqui um congresso que eu participei, ou uma palestra que eu dei, beleza, show de bola. Ou um conteúdo, uma reflexão que é importante, tudo bem, tranquilo. Mas só isso, talvez, não seja suficiente para que as pessoas queiram se relacionar com você nas redes sociais. Tem muito perfil que só fala de um determinado assunto e aquilo às vezes cansa as pessoas. Você misturar esse assunto torna a tua rede social mais leve. Afinal, as pessoas também querem saber sobre quem nós somos. As pessoas também têm curiosidade. Ah, esse cara, além de um profissional, o que é que ele faz? Essa nutricionista, além de ser uma excelente profissional, que eu admiro muito, caramba, ela ainda é mãe. E ela ainda cuida muito bem das filhas dela. Eu vejo isso, eu sinto isso. E isso me cativa. E isso faz com que eu admire mais essa profissional. Então, pessoal, pensa bem se vale abrir mão de uma dessas duas colunas que eu coloquei aqui. Beleza? Agora a gente fala
da importância de um bom conteúdo. E eu digo sempre essa frase, gosto muito de falar ela. O bom conteúdo é aquele que se comunica efetivamente com o seu público. Ponto final. Você tem um público, a gente falou lá atrás, público-alvo, é o público a quem se destina a sua comunicação, o público que você quer que receba essa sua comunicação para, de repente, vir a ser uma audiência ou depois vir a ser um cliente. Show de bola. Se o teu público se comunica efetivamente com ele, beleza. O que é que eu quero dizer com isso? Não existe formato, não existe fórmula de bolo, não existe receita. Por quê? Porque as pessoas absorvem o que elas escolhem absorver. O que cabe a você estudar bem quem é o seu público para você se comunicar com ele de uma maneira efetiva. Qual é a minha orientação? Seja essencialista na rede social. Tem muita gente fazendo conteúdo todos os dias. Agora a gente está aqui, vocês estão recebendo um conteúdo em um outro formato, não é na rede social, mas nesse momento está saindo inúmeras publicações no Instagram. Aí para e pensa. Por que a pessoa vai parar de ver todas aquelas outras publicações para ver a minha? Será que essa minha publicação é de fato relevante para ela? Quando eu falo disso, pessoal, eu falo também, eu não queria aprofundar tanto nesse tema, mas eu falo também do algoritmo do Instagram. Israel, o que danado é isso? O que é o algoritmo? Eu costumo dizer, de uma maneira lúdica, que é como o Instagram pensa. Ele para e pensa, se você faz uma publicação que é somente uma poluição, digamos assim, eletrônica, que as pessoas não estão interagindo, não estão curtindo, não estão comentando, o Instagram percebe isso. Ele é inteligente suficientemente para saber disso. Ele olha e fala, caramba, Israel postou essa besteira, ninguém está curtindo, eu vou fazer com que essa publicação não apareça para muita gente. Porque o objetivo da rede social é fazer com que é uma rede de entretenimento. Ela quer que você passe 24 horas lá, que ela não quer que você estude, não quer que você se alimente, não quer que você vá para uma academia, não quer que você faça nada. Ela quer que você passe 24 horas conectado. E para isso, ela faz o quê? Poxa, esse conteúdo aqui de Israel, eu acho que o seguidor X dele vai gostar. E ela mostra para esse meu seguidor. Se esse meu seguidor não dá um feedback positivo, o que é um feedback positivo? É um engajamento. É uma curtida, é um comentário, um salvamento, um compartilhamento. Se esse meu seguidor não dá um feedback positivo, ela faz, caramba, esse seguidor sempre gosta das coisas de Israel e não curtiu. Eu acho que Israel postou besteira aqui. Eu não vou mostrar para muita gente mais não, senão as pessoas vão olhar, viu uma publicação de Israel que não gostou, viu outra que não gostou, você já para e pensa, epa, já estou há muito tempo no Instagram, vou fazer alguma coisa produtiva. E sai do aplicativo. O Instagram não quer que isso aconteça. Então, ele manda o teu conteúdo para uma parcela pequena de pessoas que ele acredita que vão se interessar por aquele conteúdo. Então, para e pensa se o teu conteúdo de fato vai ser agradável e vai ser bem aceito pelas pessoas. Tem muita gente postando muita coisa desnecessária. E a gente está vivendo na era do produtor de conteúdo. Todos nós somos produtores de conteúdo. Uma simples publicação é uma produção de conteúdo. O conteúdo que eu falo é qualquer postagem que você esteja fazendo. Não é simplesmente um vídeo técnico sobre a tua área de atuação. Então, seja essencialista no conteúdo. Essa é a minha primeira orientação para vocês. Quando a gente fala de Instagram, pessoal, tem muita gente que confunde duas possibilidades de publicação. Tá? E eu quero aprofundar um pouco sobre elas e falar um pouco sobre o comportamento do consumidor, o comportamento do usuário em relação a elas. Primeiro, o feed. No feed, pessoal, tá lá a sua vitrine. Eu gosto sempre de dizer isso. O que é que um lojista, você está passando ali no Midway, o que é que se coloca na vitrine? Na vitrine não se coloca as peças mais caras, não se coloca as melhores peças, que não existe isso em loja. Na vitrine se coloca o que eu acredito que a pessoa que está caminhando no corredor vai observar para aquela vitrine e vai dizer, opa, aqui é a minha cara. Entrei na loja. Ou seja, na vitrine eu coloco o fator conectividade.
Eu coloco o fator que as pessoas vão olhar para o meu perfil e vão querer navegar no meu perfil. Opa, que perfil interessante, legal, gostei, tô aqui me entretendo, que é uma das funções da rede social. Tô aqui me conectando, que é uma outra das funções da rede social, um dos outros objetivos da rede social. Só que tem um detalhe. No feed, e vocês vão, imagino que vão lembrar de algum colega ou de alguma coisa, no feed eu posso colocar ali os melhores momentos da minha vida de uma forma tal que você que conhece aquela pessoa sabe que ela não é daquele jeito. Aí a gente naturalmente criou um certo preconceito com o feed. A gente olha e faz, epa, eu acho que isso aqui é uma propaganda. E nós, seres humanos, não gostamos de ser alvos de propaganda. A gente não gosta. Quando alguém chega para comprar, para vender alguma coisa, você já se trava todinho, se bloqueia e ativa todos os seus mecanismos de defesa possíveis, porque você não quer ser alvo de uma propaganda, você não quer ser instrumento de uma ação comercial muito forte. Então, às vezes, as pessoas olham para um feed e faz, não, isso aqui é só propaganda, é só conversa, isso aqui é para me conquistar, é para que eu seja cliente, tudo mais. Beleza, é legal, mas eu não quero e tudo mais, e tem uma certa rejeição. É importante no feed o teu feed ser leve, e ele não usar palavras agressivas em relação a... Eu vejo muita gente publicando isso. Marque sua consulta, não sei o quê. O marketing que funciona, pessoal, é aquele que elimina o teu esforço de venda. Se você está dizendo marque sua consulta, simplesmente você está se esforçando muito para vender, você está pedindo para que as pessoas marquem uma consulta. Então, no feed você deve comunicar de uma maneira clara o que você faz e quem é você. Isso deve estar contido no teu feed. Comunica para que as pessoas olhem, abram, entrem e entendam o que você faz e também entendam quem é você. Quem é você que eu falo na amplitude da palavra, não só como profissional. Mas tem um detalhe. Tem os stories que chegaram aí, passam 24 horas na publicação, depois somem, ou você pode colocar lá nos seus destaques. Os stories, pessoal, eu costumo dizer que é onde a magia acontece na mente dos consumidores. Os stories é o bastidor, é a rotina, é onde a nossa imagem se cria na mente das pessoas. É através dos stories que você vai ensinar para as pessoas sobre quem você é, sobre quais são os seus diferenciais competitivos. E aí você deve imaginar que o volume de publicações no Story deve ser maior do que no feed. Exatamente. O volume deve ser maior. Por quê? Porque no Story é água mole e pedra dura. Todo dia você está ali, comunicando. Lógico, você não precisa ser repetitivo. Mas todo dia você está comunicando algo. Até que as pessoas entenderam. Com tanta repetição que você fez, com tantas variações de conteúdo, mas sempre comunicando, sempre aparecendo, sempre mostrando alguma coisa, as pessoas compreendem. E é através desse conjunto de comunicações, num feed organizado, com clareza, e nos stories mostrando a tua rotina, mostrando o teu dinamismo, mostrando todos os fatores que compõem sua vida, as pessoas estão se conectando de uma maneira cada vez mais forte com a sua marca. É ideal e fundamental que toda essa comunicação que eu estou falando aqui seja coerente com o seu estilo de se comunicar ao vivo. O seu tom de voz na rede social deve ser igual ao tom de voz do seu consultório. Senão as pessoas podem ter uma excelente impressão na internet e quando chega na hora do consumo, uma frustração. Então, seja transparente, seja claro. Tem muita gente, vou fazer um vídeo, deixa eu mudar aqui minha voz, deixa eu tentar eliminar o meu sotaque. Poxa, eu tenho um sotaque. Eu tenho que falar com o meu sotaque. Quando o camarada chegar na minha empresa para falar comigo, ele vai ver que eu sou aquilo mesmo. E se ele está lá, é porque aquilo agradou. Então não devo ser diferente em nenhuma das plataformas. Beleza? Essa comunicação, essa diferença de comunicação é importante, mas uma complementa a outra. Nenhum Instagram faz sucesso só com story, nenhum Instagram faz sucesso só com as publicações do feed. E aí, pessoal, a gente já chega perto da finalização, mas aqui eu gostaria de fazer com vocês uma reflexão
sobre o processo de decisão de compra. Todo consumidor que vai consumir um produto ou serviço, ele passa por essas etapas aqui. A primeira etapa é o reconhecimento do problema. Vou dar um exemplo, pautado na profissão de vocês. Caramba, estou acima do peso, fiz uns exames aqui, meu médico falou, procure urgente um nutricionista, você precisa se cuidar. Beleza, eu reconheço um problema e vou agora em busca desse consumo. Aí vem a segunda etapa, eu vou buscar informações. É aqui que eu quero que vocês entendam como essa construção de imagem toda que a gente falou ao longo dessa manhã é importante. Quando eu busco informações, qual é o meu comportamento normalmente? Ou eu vou buscar informações na internet por conta própria, ou eu vou buscar num grupo de WhatsApp de pessoas que eu confio, de pessoas que eu acredito, ou eu vou perguntar para algum amigo que seja realmente alguma autoridade na minha cabeça daquela área. Tipo, eu tenho um amigo, um cara super sarado e tal, provavelmente ele deve consumir um serviço de nutricionista e eu, no meu subconsciente, eu quero parecer com ele e eu vou perguntar para ele sobre isso. Então tem algumas possibilidades de busca de informação. Só que, independente do que eu vá fazer, quando alguém defender a sua marca, quando alguém falar, eu fui lá num grupo de WhatsApp e uma pessoa falou do seu nome, essa pessoa tem que estar com informações ao seu respeito. Essa pessoa tem que entender com muita clareza sobre quem você é, sobre quais são os seus diferenciais como profissional. O teu esforço de marketing deve ser pautado para ensinar todas as pessoas possíveis sobre quem você é e sobre por que elas devem consumir com você. Esse é o esforço que é super, como é que eu posso dizer? Esse é um alicerce que você constrói para sua marca que não será destruído. Porque à medida que você consegue propagar para as pessoas, consegue ampliar para as pessoas sobre quem você é de fato e sobre por que elas devem, de fato, confiar em você, aí você está muito bem. Aí é onde eu digo que o boca a boca acontece. Só que tem um detalhe. O boca a boca, que a gente conhecia lá antigamente, anos 90, a melhor propaganda que existe é o boca a boca, tal, não sei o quê. Beleza, ele funciona muito bem. Só que hoje existe o grande amplificador do boca a boca, que é a rede social. Hoje, as pessoas não precisam ter consumido o seu serviço. As pessoas não precisam nem te conhecer. E elas indicam. Você pode criar um relacionamento tão forte com seus seguidores e com as pessoas com que você se relaciona, mesmo que digitalmente, que elas podem ser verdadeiros embaixadores da sua marca. Podem ser verdadeiros divulgadores, verdadeiros fãs. Quando o Facebook criou lá aquele negócio fanpage, porque de fato que ele existe. Pessoas que viram fãs das outras pela comunicação delas. E a melhor maneira de criar essa audiência fiel, comunicativa, que defende a sua marca, que indica, é sendo você mesmo. Aqui a gente fala dos outros fatores do processo de decisão de compra, que é a avaliação das informações. Eu recebi várias possibilidades de opção, eu vou fazer o peso, vou avaliar, e depois eu vou decidir com quem eu vou consumir esse serviço. E aí vem um comportamento pós-venda. Por isso que eu falei lá atrás, para e pensa na jornada do teu consumidor. Você não vai fazer uma consulta, você vai fazer um paciente para prosperidade. Como é que eu posso fazer para que esse paciente vire de fato o meu paciente? Para que eu de fato seja um nutricionista oficial dele? Será que é só fazer uma boa consulta? Será que é só entregar uma boa dieta? Isso eu tenho certeza que vocês têm capacidade de fazer. Mas será que é só isso? Ou será que você, além disso, além de ser muito capaz, que você precisa também ser atencioso? Que você precisa também mandar um alô no dia da competição, o camarada ganhou um prêmio, foi lá, sei lá, o cara é um nadador, ele foi lá e ganhou uma prova. Será que você pode dar uma lembrancinha, um presente, se fazer lembrar, fazer com que na mente dele as impressões ao teu respeito sejam as melhores possíveis? Esse é o desafio de todos nós, de todos os profissionais que estão no mercado. E para finalizar, eu gosto de deixar essa frase com vocês aqui. Ninguém é você. E esse é o seu poder.
Você não precisa imitar ninguém, você não precisa ser o que não é, fingir nada. Pode ter certeza. Israel, eu sou muito tímido. Israel, eu não tenho uma boa performance em comunicação. Pontos a melhorar servem para que a gente analise e busque melhorias. Mas saiba que você, com o conjunto de características que você já tem e com o desenvolvimento que você vai fazer ao longo da sua entrada no mercado, você tem total condição de ser o seu próprio case de sucesso, de ser uma marca forte, respeitada, reconhecida, com credibilidade e que, por consequência disso tudo, que tenha um excelente faturamento. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Agora eu vou, daqui a pouco, finalizar essa página aqui para ver vocês, tá? Que eu não vi ninguém ao longo dessa uma horinha que passou aqui, certo? Esse é o meu Instagram. Eu estou publicando muito sobre marketing pessoal, posto também um pouco da minha rotina, posto também um pouco da minha essência, tá tudo lá. Dá para me conhecer bem através da minha página, certo? Vocês estão convidados, fiquem à vontade, podem entrar, podem seguir, podem interagir comigo, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Eu vou encerrar o compartilhamento e vou ficar à vontade, vou ficar à disposição de vocês aqui para tirar dúvidas agora. Voltei. Obrigada, Israel. Obrigada pela excelente palestra, muitos elogios. O pessoal está elogiando bastante aqui. Acho que foi um assunto bastante pertinente para muitas pessoas. Acho que muitas esclareceu dúvidas, né? Inclusive minhas também. E eu acho que foi muito pertinente. Muitas pessoas gostaram, parabéns. Algumas perguntas aqui no chat. A aluna Maíra é quem vai fazer essa mediação das perguntas, tá certo? Eu vou passar para a Maíra agora. Bom dia. Oi, Maíra, bom dia, tudo bem? Bom dia, Israel. Muito obrigada, viu? Foi uma ótima palestra. Você conseguiu esclarecer bem, né? Como a gente pode apresentar nosso trabalho. Tem, como a Karina falou, muitos elogios mesmo no chat. Foi maravilhoso, realmente, viu? Eu que agradeço pela confiança, pelo convite, viu? Muito obrigado. Por nada. Obrigada também pela disponibilidade. Eu vou te passar agora alguns questionamentos que apareceram no chat, no caso. Tá. A Raquel, Mirla e Ana, elas fizeram basicamente a mesma pergunta, então eu vou ler apenas uma, pode ser? Pode sim. Pronto, eu vou ler a da Raquel. De início, seria legal usarmos como conta profissional o Instagram pessoal, arquivando todas as fotos pessoais e deixando como profissional, já que temos uma visibilidade maior de seguidores. Vamos lá. Normal essa pergunta. Interessante demais. Parabéns às meninas que fizeram. Realmente é uma pergunta que é uma dúvida de muita gente, tá? A minha sugestão é: analisa e pensa qual é a impressão que você quer deixar para o seu público. Aí, a partir dessa decisão, você vai decidir ou não arquivar algumas fotos. De repente, não é nem necessário fazer essa arquivação, tá? Mas, em relação à audiência que ela já construiu, com a comunicação pessoal da vida dela, realmente, eu acho fundamental a partir daí. Ela criar um perfil só profissional para começar a comunicar assuntos que, cá para nós, já tem muita gente comunicando temas relacionados à nutrição. Ela vai ter uma dificuldade um pouco maior para construir uma audiência, certo? E aí tem um grande detalhe. Quando a gente vai indicar um profissional, a gente indica por dois fatores. E normalmente, quando a gente faz essa indicação, a gente passa pouquinho tempo falando sobre a capacidade técnica do profissional. É muito boa, nutricionista e tal, fez uma dieta, resolveu, foi tudo legal, foi muito bom. Além disso, é super atenciosa, responde bem rapidinho no WhatsApp quando eu tenho dúvida, e ela fala de outros fatores, que são os fatores pessoais. Quando você abre mão de comunicar esses fatores pessoais,
fica muito difícil, sua comunicação fica muito engessada só num perfil profissional. Eu gosto muito de mesclar as duas comunicações em um único perfil e aproveitar uma audiência de pessoas que já têm interesse na sua vida, que elas já estão te seguindo há um tempo pelo conteúdo que elas publicam de maneira realmente por entretenimento ou como usuárias normais de uma rede social. Entendo. Foi até como a Mirla falou, né, no questionamento dela, porque ela falou que poderia ficar algo muito robótico. Acredito que seja isso que você esteja tentando explicar até, né, que você até falou na palestra sobre um conteúdo leve, né, também ficar no feed do Instagram ou de outras redes sociais. Isso. Quando você começa a falar só de um assunto, é como um amigo. Você vai para um barzinho com um amigo e começa a conversar com aquele amigo e ele só fala de um assunto. Você começa a olhar para o relógio, querer puxar um celular. Você começa a dizer, caramba, esse cara só fala disso, tá cansando, eu tô ficando cansado. E a tendência é que você se retrai, que você não quer se relacionar com pessoas que só falam sobre um determinado assunto. Tá? A rede social da mesma forma. Eu tô ali para absorver um conteúdo, mas a pessoa só fala de uma coisa. E aquilo, uma hora, cansa. Quando você vai fazer uma variação em relação ao seu conteúdo, ao seu repertório, porque um profissional, ele tem um repertório. Ele tem um conhecimento absorvido ao longo da vida dele. E a vida dele não se resume à academia. Ele tem vários outros atributos, vários outros fatores que tornam ele mais interessante. Quando você quer falar só sobre um determinado assunto, você abre mão, inclusive, de comunicar sobre todo esse repertório que você tem aqui, que é, muitas vezes, fator decisivo de compra. Então, a minha sugestão é que não abra mão de pelo menos, temas que você considera importantes. E tem muita gente que fala assim, Israel, eu vou até entrar num tema aqui que é bem sensível, tá? Tem gente que fala assim, Israel, eu queria muito postar a minha foto na praia. E eu tô na praia com à vontade, eu tô passeando, eu tô curtindo, eu tô viajando. E eu digo, olha, se o teu cliente vai deixar de ser o teu cliente porque se postou uma foto na praia, talvez ele não deva ser seu cliente. Quando você faz aquele exercício de autoconhecimento e quando você entende bem quais são os seus objetivos e quem você é e seus valores, coisas que você não abre mão, aí você passa a entender muitas coisas. E isso fica mais fácil de você decidir, sabe? Então, eu digo sempre, olha, se para você é um problema que o teu paciente não possa receber determinado conteúdo que ele vai te julgar, talvez ele não seja o teu paciente ideal. E aí, assim, não existe regra para isso, não existe nada, mas a rede social é sua, você deve conduzi-la de acordo com os seus objetivos, tá? Então, muita gente tem esse receio, eu gosto de uma farra, no final de semana, eu gosto de ir para um show, eu gosto de dançar um forró. Isso não é problema. O teu cliente também gosta disso. Isso não é problema, não. Entendam, pessoal, que a gente não deve se empacotar para o nosso cliente. Ele deve nos entender na nossa amplitude. E, a partir do momento que eu comunico essa amplitude com muita autoconfiança, com muito posicionamento, o meu cliente vai se relacionar comigo, ele vai me admirar mais ainda pela minha personalidade, pelo meu posicionamento e pela minha autenticidade. Certo. Também teve um questionamento da Ariela e da Deise, de como criar um marketing de atração além das redes sociais. Excelente. Não existe uma fórmula, não existe uma receita para isso, mas a minha orientação seja uma pessoa agradável. Seja um colega agradável, seja um amigo agradável, seja uma pessoa que se relaciona com outras pessoas, crie uma rede de contatos. Antes de pensar em criar uma rede de clientes, crie uma rede de contatos. É o primeiro passo. É a primeira etapa. E é o que eu falo, o teu marketing é 24 horas. É do bom dia que você dá para o porteiro do seu prédio ao bom dia que você dá para o seu vizinho no elevador.
a forma com que você se relaciona com as pessoas. Invista em relacionamento. Seja uma pessoa que as pessoas querem estar próximas de você. É muito mais provável que você consiga abraçar clientes e que as pessoas queiram ser seu cliente do que quando você simplesmente é um profissional. Porque profissional tem um monte. Tem muito profissional. Agora, profissional que, além de ser profissional, é uma pessoa muito agradável, que eu gosto de conversar, que eu gosto de estar, é uma vantagem, acaba sendo uma vantagem competitiva. Então, assim, o teu relacionamento, falando... Israel, isso é muito básico, eu já imaginava, mas entenda uma coisa. O teu relacionamento, a forma com que você se relaciona com as pessoas, isso deve ser estratégico. Isso deve estar no teu plano de marketing. Tá? A maneira com que você reage às situações deve estar no teu planejamento. Por isso que eu falo, o estudante também pode fazer marketing pessoal, ele já deve ter começado. Já é para começar. A forma com que ele se relaciona com os professores, que muitas vezes são pessoas que abrem muitas portas, é fundamental. É imprescindível. Então, investir num bom relacionamento, especialmente se você ainda não entrou no mercado, é a melhor maneira de criar uma boa imagem, deixar boas impressões na mente das pessoas e, com certeza, através do relacionamento, a credibilidade nossa, primeiro é a credibilidade da pessoa e depois do profissional. Entenda quando eu falo isso, é que se Karina tem uma credibilidade, se as pessoas acreditam nela e sabem que ela é uma pessoa correta, que ela é uma pessoa que gosta de qualidade, que ela é uma pessoa dedicada, se amanhã a Karina disser, Israel, eu estou botando uma barraca de cachorro quente, eu vou saber e vou falar, caramba, eu acho que Karina está botando um belíssimo cachorro quente. Eu não conheço o produto dela, mas eu conheço ela. Então a nossa imagem pessoal vem antes da profissional. Tá? Então, criar esse relacionamento é de extrema importância, criar esse relacionamento com boas impressões ao nosso respeito é de extrema importância para que no futuro a gente venha a vender alguma coisa e as pessoas queiram comprar. Perfeito. O Eduardo perguntou, e quem não gosta ou tem dificuldade de estar mostrando sua rotina, como fica essa relação? Normal, acontece muita gente, tá? Tem muita gente que tem uma certa timidez, e isso é normal, e os tímidos também podem fazer marketing pessoal, tá? Mas eu falo o seguinte, Eduardo, para refletir. Quando você coloca a sua rotina, vamos supor, Eduardo gosta de correr. É muito mais... Eu tenho um tema em comum com o Eduardo, se eu também gosto de correr. Se Eduardo gosta de uma série do Netflix, eu vejo que ele está assistindo, eu só vou saber se ele está assistindo se ele comunicar. Eu vou me conectar com o Eduardo. Quando eu encontrar com o Eduardo, eu vou ter um assunto. Eu vou falar, Eduardo, tu já assistiu aquele episódio? Rapaz, aquilo é massa e tudo mais. Agora, se eu não sei nada sobre Eduardo, só sei que ele é nutricionista, e mesmo que ele seja um competente nutricionista, o meu repertório de conectividade com o Eduardo vai ficar pequeno. Vai diminuir. E o consumo acontece em paralelo com o relacionamento. Se eu tenho um bom nutricionista que resolve todas as minhas demandas, mas só é um bom nutricionista, eu não sei mais nada sobre o cara, e ao passo que eu tenho um excelente nutricionista, tão bom quanto, mas que o cara, eu gosto de surfar, o cara também gosta. Opa, ponto para ele. Aí fica mais fácil eu querer me relacionar com quem? Com quem eu só sei que é bom, ou com quem eu sei que é bom e que está disposto a se relacionar comigo. De uma maneira mais ampla. Porque as pessoas gostam de amizade, as pessoas gostam de relacionamento. Não estou dizendo que as pessoas que você deve chamar seus clientes para sua casa, não, tá? Mas pelo menos dar uma margem para um bom relacionamento acontecer é fundamental. É de extrema importância. Tá? Então vale a pena refletir, Eduardo, mesmo que a exposição, a gente só expõe o que a gente quer. Eu não estou falando para você passar 24 horas dizendo todos os seus passos na rede social. Mas dá pelo menos alguns fatores, e estrategicamente, isso não deve ser de uma maneira aleatória. Para e pensa, caramba, eu acho que isso aqui é uma conectividade, eu gosto de pedalar, talvez o meu paciente também goste. De mostrar algumas coisas que as pessoas queiram se conectar com você. Eu acho que isso é muito importante. Senão você vai ser mais um falando só de um assunto. Aí a tendência é que as pessoas não queiram absorver esse assunto, mesmo que você seja uma autoridade nessa área.
Karina perguntou se nos dias de hoje é possível alavancar a carreira ou o serviço sem as redes sociais. É possível, mas é mais complicado. É um pouco mais complicado porque é o principal canal de comunicação, está lá na nossa vitrine virtual. Qual o comportamento hoje de alguém que nos conhece? Estamos num restaurante com várias pessoas conversando e trocando ideias e tudo mais, e lá está algumas pessoas que eu não conheço. Quando eu quero saber mais sobre aquela pessoa, se eu achei aquela pessoa interessante, como pessoa ou como profissional, e eu quero saber um pouco mais sobre ela, qual é o meu comportamento? Eu vou no Instagram. Eu vou pesquisar, eu vou querer saber quem é aquela pessoa. E se o perfil dela for bloqueado, eu vou pedir para seguir. É um sinal de que eu quero me relacionar com ela, além do restaurante. Agora, se aquela pessoa não tem Instagram, eu vou passar com ela no WhatsApp, mas entenda, tipo, quando eu mando uma mensagem para alguém no WhatsApp, ou quando eu ligo para a pessoa, é para falar sobre um determinado ponto, é para ter um assunto curto. Eu não vou acompanhar a vida dessa pessoa, a rotina dessa pessoa, não vou estar com informações sobre o que essa pessoa anda ou não fazendo. Então imagina que houve um segundo encontro no restaurante, só que essa pessoa não tem rede social. Qual é o meu assunto com ela? Eu não tenho assunto. Porque eu não sei o que ela está fazendo, eu não sei o que ela gosta. Ela não sabe o que eu faço. É uma conversa que vai se restringir a um momento. Então, criar relacionamento, a maneira com que a gente cria relacionamentos prósperos hoje, passa pela rede social. É quase um caminho sem volta. E isso está muito relacionado à questão profissional também. Se você faz um curso extremamente difícil, um curso investe uma capacitação muito boa, e você também não comunica na rede social, não deixa lá para todo mundo ver, aquilo vai se restringir às poucas pessoas que sabem, às poucas pessoas que foram no seu consultório e viram lá aquela plaquinha na parede. E é muito pouco. É fundamental que tenha essa comunicação. O que eu digo da rede social é que ela é um amplificador da nossa comunicação. Antigamente, nossa comunicação ficava restrita aos vizinhos, ao pessoal que morava na redondeza, aos nossos familiares, aos nossos amigos. E hoje, essa comunicação está ampla. E quanto mais abrangência ela tiver, melhor. Significa que a sua marca está aí rompendo fronteiras. Hoje, eu estou prestando serviço para profissionais de outros estados do Brasil. Quando é que isso seria possível, se não fosse a rede social? Como é que esses profissionais iriam me descobrir? Se tem cidades que eu presto serviço, eu nunca estive em Brusque, Santa Catarina, eu tenho um cliente de lá. Então, como é que essa cliente iria me descobrir? Eu iria estar abrindo mão de um mercado se eu não tivesse rede social. Certo. A Virna, ela está falando dicas de como organizar o feed para a produção de conteúdo e o pessoal. Tá. Houve um momento na rede social em que era fundamental que o seu feed fosse esteticamente organizado, bonito, com artes e tudo mais. Esse momento já passou. Hoje a gente vive na era da humanização. Humanização por quê? Quando eu falo humanização, não é só postar foto de pessoas, tá? A humanização é no sentido da Virna conseguir comunicar as características dela na rede social. Aí sim, em vez de ela só falar sobre um determinado conteúdo, ela falar daquele conteúdo do jeito dela. E esse jeito dela vai fazer mais sucesso, talvez, do que o conteúdo. É por isso que as pessoas gostam de conteúdos em formato de vídeo, em conteúdos em que você consegue se comunicar de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais poderosa até. Lógico que o seu feed deve ter uma certa organização estética, como toda vitrine. O feed é nossa vitrine, ele deve ter uma certa comunicação estética interessante, mas a gente não deve parar para pensar, caramba, se eu não tenho uma arte perfeita, não vou postar. A minha sugestão: invista em fotos de qualidade e vídeos de qualidade. É esse tipo de conteúdo que o pessoal quer ver. Israel, eu quero postar um formato de texto. Tudo bem. Faz uma arte. Tem vários aplicativos gratuitos que permitem fazer artes que são ok, que não comprometem, tá? E publica esse material. Mas organizar um feed
a maior sugestão que eu posso dar para organizar um feed do ponto de vista estético é tendo conteúdos de qualidade em termos de fotos e vídeos, tá? E organizar um feed em termos de variações de conteúdo, aí sim, você deve parar para pensar, para desenvolver uma matriz de conteúdo. O que é uma matriz de conteúdo? São as possibilidades de conteúdo que eu vou fazer. Eu vou dar uma orientação, beleza. Eu vou fazer um post pessoal, beleza. Eu vou fazer uma publicação de um evento em que eu estive, beleza. Então, você tem uma variação de conteúdo. É tão importante quanto a parte estética. É a variação. Senão, como a gente havia falado, começamos a falar mesmo que sejam temas diferentes, se for só dica todo dia, as pessoas também cansam. Mesmo que sejam dicas diferentes. Luciana está perguntando como fazer marketing além do Instagram. Vamos lá. Marketing além do Instagram. É parecido com a resposta que eu passei para vocês aqui. Relacionamento. Uma maneira de fazer marketing que eu gosto muito, que é além do Instagram, é o cuidar melhor do seu cliente que já existe. Por exemplo, eu já tenho um paciente que já está no meu consultório, que já está consumindo um serviço que eu tenho, e eu faço com ele um pós-venda. Eu invisto num relacionamento mais profundo com esse paciente. Muitas vezes o paciente chega no nosso consultório e ele não nos conhece. Beleza. O que é que eu posso fazer para que, além de um paciente, ele vire meu fã? E ele vire uma pessoa que vai me indicar a outras pessoas. Eu tenho uma ficha do aniversário desse camarada? Tenho. O que é que eu estou fazendo no dia do aniversário dele? Nada. Não mando nenhuma mensagem, ou mando uma mensagem. Ou, além de mandar uma mensagem, sabendo que ele gosta de um determinado esporte, eu mando lá uma roupa de academia para o cara, de presente. Eu invisto num relacionamento de pós-venda. Ou simplesmente ele é meu paciente e tudo bem. Entenda? Tudo gira em torno de relacionamento. Quando eu invisto em algumas ações para pacientes específicos, para os meus pacientes, é mais provável que eu tenha um relacionamento com eles mais próspero e, além disso, que eu consiga fazer com que ele, além de paciente, vire um cliente mais satisfeito, porque isso vai lá no subconsciente dele, vai lá na emoção e, consequentemente, vai fazer com que ele faça indicações ao meu respeito. A Geórgia está falando, complementando, assuntos como política e religião devem ser evitados, né? Penso que pode afugentar muitos pacientes que não se veem como pares e criam repúdio, aversão ao profissional, pois não conseguem separar. Pois é. São temas sensíveis. Eu não dou essa regra, tá? Eu costumo dizer, tem gente que, se eu abrir mão da minha opinião política, eu vou deixar de estar sendo eu mesmo. E eu digo, você tem que ser você mesmo. Se dentro do pacote você é um cara que se mete em discussão política, tudo bem. Só que você tem que entender as possibilidades de consequência a respeito do seu comportamento, tá? Não existe regra para isso. A regra que eu digo só faça um comentário na rede social. Todo mundo está vendo, como eu falei para vocês na palestra, todo mundo está nos assistindo, todo mundo está nos vendo a todo momento. Só faz um comentário quando você acha que vai agregar naquela discussão. Tem gente que gosta de discutir por discutir. Aí eu não sou muito favorável, independente de qual seja o tema, tá? Se você acha que vai agregar, ou se você acha que vai realmente fazer com que aquela discussão se torne mais rica, tudo bem, sabendo das possibilidades de risco. Porém, se você está só ali para colocar mais lenha na fogueira, eu confesso que não acho muito interessante, não. Beatriz Pedrosa está falando, e quem já tem muitos seguidores, mas falta ainda um ano para se formar. Quando você acha interessante começar a produzir conteúdos mais específicos para fidelizar futuros pacientes? Ontem. Boa pergunta. Só cuidado com se você ainda não é um profissional, cuidado com as impressões que você está deixando, mas
produzir conteúdo, não necessariamente você precisa falar de coisas técnicas. Você não precisa falar como uma nutricionista formada. E sim, reflexões do dia a dia, mostrar até, fala sobre o teu trabalho de conclusão de curso. Está no último período, você está fazendo um trabalho científico, provavelmente, e está imersa numa pesquisa, está fazendo algum trabalho que é relevante para a academia, ou de repente, provavelmente, a gente escolhe temas que são temas envolvidos com o que a gente quer trabalhar. Comenta sobre esse trabalho, fala sobre determinados assuntos. Cuidado para não querer ser autoridade antes da hora, tá? Constrói primeiro o teu conhecimento, amplifica teu repertório, amplia teu repertório, investe em comunicação, mas de uma maneira que ainda você não pode atender. Então, de uma maneira mais leve, mais suave, mas é fundamental. Por exemplo, mostra o dia a dia, mostra os bastidores. Mostra os bastidores da como é que eu posso dizer? Da construção do teu trabalho, mostra os bastidores da tua formação acadêmica. Isso é muito interessante. Com certeza as pessoas vão se conectar e vão entender que, poxa, a Beatriz é uma excelente aluna, é uma aluna envolvida, é uma aluna que está fazendo trabalho acadêmico, um trabalho científico. Provavelmente ela vai ser uma boa profissional. Então, quando chegar a hora de vender, quando chegar a hora de ter uma abordagem, uma retórica um pouco mais comercial, as pessoas vão absorver isso de uma maneira melhor. Cria essa base primeiro, cria essa audiência primeiro, com o teu estilo de vida, com os bastidores em relação à nutrição, mas só tenha um cuidado em relação a esses conteúdos que você vai passar em relação a código de ética e tudo mais. Certo. A Geórgia também falou que quando se tem um único perfil para pessoal e profissional, ela vê como limitante deixar aberto. Nos dias atuais, somos obrigados a sermos mais seletivos com algumas pessoas ou empresas que querem seguir e cuidado com publicações pessoais. Mas ela disse, né, que achou sua colocação bem pertinente e fez ela refletir. Tá. Interessante demais esse comentário, né, na verdade, da Geórgia, porque existe o fator insegurança, existe o fator aí, gente olhando a nossa vida e a gente fica com certo receio. Eu digo que para isso existe aqueles melhores amigos lá nos stories e que a gente só posta o que quer. Eu não vou postar algo que eu não quero. Eu não vou postar algo que vai me deixar numa situação que eu vou ficar desconfortável para que as pessoas vejam ou não aquela publicação. Então, primeiro reflete sobre o que vai publicar. Ah, Israel, mas eu gosto de publicar tudo. Aí tem que ter calma e pensar se vale a pena ou não publicar tudo. Se vale a pena ou não abrir a tua rede social. Se isso vai te fazer mal, não abre. Você tem que ser saudável. O relacionamento seu com essa plataforma tem que ser maduro e saudável. Eu gosto de uma rede social aberta porque chegam pessoas conversando, chegam pessoas se relacionando, você aumenta as possibilidades de chance das pessoas se conectarem com você. Mas isso aí realmente é bem pessoal, não existe uma regra. O questionamento da Virna é sobre definição de valores, se deve ser único. Valores são coisas que eu não abro mão. Por exemplo, eu não abro mão eu tenho um valor da honestidade. Então, se eu vejo algo desonesto na minha frente, provavelmente eu vou me envolver naquilo, aquilo vai me fazer mal, eu não vou gostar, e aquilo é algo que eu repudio, que eu não gosto daquela atitude, daquele gesto. Quando a gente define nossos valores, eu estou fazendo uma imersão em quem eu sou. O que é que eu valorizo? Eu valorizo o trabalho duro. Se eu valorizo o trabalho duro, a tendência é que eu admire pessoas que trabalham duro. Então, essa definição de valores, só vocês podem fazer a de vocês. É difícil parar para pensar quais são os meus valores. No que é que eu acredito? No que é que eu não abro mão? Quais são os tópicos que eu não abro mão em hipótese alguma? Quando a gente para pensar nisso, a gente se compreende melhor. É um excelente exercício de autoconhecimento, tá? O valor que me torna... São fatores que me tornam único aqueles valores ali.
certo? Um conjunto de valores que, quando eu consigo comunicar esses valores no Instagram, que é muito difícil fazer isso, mas quando eu consigo comunicar os meus valores numa rede social, as pessoas vão nos admirar muito mais, porque elas vão entender esses nossos valores, vão dizer, poxa, gostei desse cara. Sabe aquela sensação, tipo, gostei dessa pessoa, entrei na rede social, gostei dessa pessoa, nem conheço, nem sei quem é, mas provavelmente porque aquela pessoa tem uma comunicação tão clara que você, de cara, já consegue entender os valores que ela tem, ela já consegue se comunicar de uma maneira muito límpida, você se conecta com mais facilidade. Quanto mais os seus valores são transmitidos na sua vida e além da rede social e ao vivo, mais fácil fica das pessoas se conectarem e terem interesse em se relacionar com você. A Gel já está falando também que percebe que pessoas que ainda não se formaram estão postando artigos científicos, dicas de alimentação, receitas, perguntas e respostas. Ela botou, então, não é estratégico? Depende do objetivo. Eu só consigo dizer se algo é estratégico ou não, a depender do objetivo dessa pessoa que tá postando isso, tá? Mas é uma possibilidade. Ela está examinando, ela está como aluna, está tocando em temas, mostrando o que é que ela está transmitindo aí. Está transmitindo que é uma profissional estudiosa, que está estudando artigos, que está se atualizando. Ela está transmitindo esses fatores. Quando alguém vê aquela publicação, opa, um artigo científico, beleza, essa estudante realmente deve ser engajada na academia, na ciência, deve estar realmente focada em adquirir mais e mais conhecimento. E nós, consumidores, queremos nos relacionar com os melhores, queremos nos relacionar com os mais atualizados, com quem está realmente investindo tempo e energia em atualizações e tudo mais. Então, é uma possibilidade de conteúdo, só tenham cuidado em relação a esse artigo científico e tudo mais, porque o ideal não é postar o artigo, o ideal é postar a análise do artigo, porque o artigo é para os profissionais da área compreenderem com facilidade. O usuário normal, o paciente, você tem que falar a linguagem dele, a linguagem que ele vai entender. E esse é um fator de dificuldade para muita gente. A Kátia está dizendo que gosta demais de mostrar receitas, pratos, o poder de perder peso com a comida de verdade. Uma rotina de treino e alimentação. Fica até mais fácil criar conteúdo semanalmente, baseado nas dúvidas dos seguidores e pacientes. Uma boa, Perfeito. O que a Kátia está falando é sobre um determinado estilo de vida. Se ela tem um estilo de vida de alimentação saudável, comida de verdade, se ela tem uma pegada e ela transmite isso, primeiro, que eu não sei qual é o contexto da Kátia, não conheço, mas se ela está num desafio de perda de peso e tudo mais, e ela traz as pessoas para participarem desse desafio com interações, com motivações, as pessoas fazem parte daquilo. Elas pertencem àquele desafio e estão na torcida. É uma conectividade muito forte. É uma conectividade muito forte. Quando ela compartilha com as pessoas sobre um desafio pessoal dela que ela está passando. E isso é muito interessante, tá? E, lógico, ela está publicando estilo de vida, está publicando receita, ou seja, está compartilhando um certo conhecimento e as pessoas são gratas por isso, tá? Então, provavelmente, vai ter muita gente se conectando a esse conteúdo dela, vai ter muita gente agradecendo a ela por estar compartilhando isso e por estar estimulando esse estilo de vida saudável e compartilhando. Eu não sei se o desafio dela é perda de peso dela, mas se for, vai ser realmente... eu acho interessante, porque ela demonstra quem ela é, numa transparência, mostrando que está passando por um desafio, e as pessoas adoram isso. As pessoas adoram entender uma possibilidade de fraqueza e um desafio que a pessoa tá passando, e ela vai ter torcida demais aí nessa trajetória. É um ato de coragem até comentar sobre um desafio que você está passando. Tem muita gente na rede social fingindo que é perfeito. Muita gente na rede social batendo em teclas de autoestima demais e tudo mais, e às vezes aquilo não condiz com aquela pessoa, tá? Então, quando a gente demonstra um ponto a melhorar e uma briga por melhorar aquele ponto,
a turma se envolve de uma maneira muito genuína, e isso é muito interessante. Eu tenho um agora. Você acha que a pressa em começar o próprio negócio pode interferir na produção do trabalho? Tipo, por exemplo, a pessoa que antes mesmo de ter um planejamento já abre seus próprios consultórios. Seria, no caso, mais adequado procurar um profissional e determinar formas de divulgar, ou começar a atender e ser bem reconhecido pelos seus clientes? Isso já basta? Olha, o próprio negócio, eu não sei se você se refere a um consultório, de fato, a uma empresa, no sentido de, vou montar aqui uma clínica ou alguma coisa do tipo, ou simplesmente se lançar no mercado, o ato de se lançar no mercado. Para as duas possibilidades, eu vou dar a mesma resposta, que é estude o mercado, faça todas aquelas etapas que eu falei, defina a sua identidade, se vai ser uma empresa, defina a identidade da sua empresa, tá? Faça um plano de negócio se for sua empresa. Se for o seu trabalho como profissional único, inserido em uma outra empresa, mas se lançando no mercado, defina a sua identidade, defina o seu objetivo, o seu nicho de atuação e depois analise o mercado. Analise seus concorrentes, entenda quem já está trabalhando ali, entenda o que já está dando certo para as pessoas, quanto é que está sendo cobrado, como é que é. Se não, como eu falei, você vai estar num terreno totalmente desconhecido. E daqui que você se encontre o seu caminho, aí já passaram muitos concorrentes na sua frente. O estudo prévio do mercado é fundamental antes de você lançar determinado serviço por aí. Mas existe um meio termo para isso. Tem gente que deixa de lançar um negócio porque acredita no cenário ideal. E esse cenário ideal nunca chega. Uma dose de ousadia também é bem-vinda, também é importante, tá? Não seja só uma teórica, vou fazer, vai ser tudo perfeito e tudo mais. Às vezes esse cenário perfeito não chega nunca. Então, ter uma balança, um equilíbrio entre o estudo e a preparação e um lançamento e a ousadia é fundamental, tá? De antemão, se eu pretendo me lançar daqui a um ano, ou se eu pretendo me lançar daqui a uma semana, eu preciso me comunicar. Então, a comunicação estará presente na sua rotina, seja você como profissional, você como empresa, sempre. Tem dúvida? Eu tenho uma dúvida, estou insegura, procura um profissional para te assessorar, porque é realmente o melhor caminho. Acho que as perguntas encerraram, né, Maíra? Foi. Agora só tem muitos elogios mesmo a palestra. Agora são os elogios, alguns comentários sobre a palestra. Exatamente. Acho que foi muito bom, muitas pessoas tinham muitas dúvidas sobre isso, né? E foi excelente. Achei bem interessante, né, o que você falou sobre essa construção da identidade. Não precisa você já começar isso só depois que se formar, né? Eu acho que essa construção vem de toda a sua vida acadêmica, toda a sua vida escolar e acadêmica, você ser reconhecido como um bom aluno, uma pessoa que se comunica bem, uma pessoa que se relaciona bem com as pessoas, né? Uma pessoa agradável, né? Uma pessoa com quem as pessoas gostam de conviver, né? Tudo isso é uma construção de vida que vai refletir com certeza na carreira de todos, né? Na carreira de vocês. Então, eu achei essa assim o ponto central aí da toda a sua palestra foi, a mim, né? Para mim foi isso, né? Que eu tirei de valor, de lição, né? Na sua palestra. E eu acho interessante que todos vocês, como alunos, né, que nós temos aí alunos desde o primeiro ano até alunos concluintes, né? Uhum. E aí é bom que vai abrindo a mente e você vai começando a refletir sobre o seu futuro. Às vezes as pessoas vivem a cada dia sem pensar muito no futuro. E às vezes um relacionamento intencional para a construção, né, de um futuro é importante. Então, parabéns, Rael, foi excelente. Aqui também muitos comentários. E é isso, gente. Então, amanhã
Vamos continuar nossa palestra, né? Nosso ciclo de palestra, o último dia, e vou passar agora a palavra para Israel, para ele fazer o fechamento, encerrar esse momento. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pelas perguntas, pelas interações. Estou sempre à disposição, Karina. Muito obrigado pelo convite. Fiquei feliz demais de estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter outros momentos, tá? De compartilhar conhecimento, de compartilhar conteúdo. Foi muito bacana ter essa manhã aqui com vocês. Quem quiser, pessoal, podem ficar à vontade. Me seguir na rede social, @IsraelTeixeira. Eu estou publicando conteúdos lá com frequência sobre esse tema, tá? Então, fiquem à vontade, podem perguntar, podem interagir comigo lá, que vai ser um prazer compartilhar tudo que eu tenho de conteúdo com vocês, tá bom? Um abraço, bom dia, sucesso para todo mundo. Obrigada, Israel. Maíra, tem um recadinho, né, Maíra, ainda sobre o sorteio? Tenho, exatamente. Pessoal, é muito importante que vocês tenham tirado o print da palestra, tá? E publiquem no Story, marcando o Instagram do curso de nutrição, por causa do sorteio. As demais informações vão ser postadas agora, às 12 horas, viu? Sobre como vai acontecer. E é só isso, né, Karina? Só isso. Obrigada, gente. Até amanhã. Aguardo todos vocês, 8 horas da manhã, com a palestra da professora Ellen Cocino.